E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Inorazal e eu gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês aqui. Pessoal, esta aula agora nós estamos iniciando a nossa playlist de trigonometria. Essa é uma série de aulas que elas fornecerão ferramentas e relações e macetes que têm o intuito de deixar vocês, alunos que assistirem ela, com habilidade de resolver exercícios de trigonometria que envolvam o Enem, que envolvam o vestibular. Nós sabemos que boa parte das aulas agora estão paradas, mas não podemos parar o nosso conteúdo. É de suma importância que seja dado sequência no mesmo. Então, pessoal, essa primeira aula ela tem um caráter muito introdutório, ou seja, nós vamos aprender algumas premissas básicas da trigonometria e a sua origem e algumas coisas mais. Então, pessoal, sendo assim, vamos começar da etimologia da palavra trigonometria. A palavra trigonometria, ela vem do grego e ela tem dois significados. Trigono, que significa triângulo, e metria significa medidas. Então, a palavra em si, trigonometria, significa medidas do triângulo. E esses triângulos, pessoal, aqui nestas aulas, nós vamos trabalhar com ele dentro da circunferência. É um tema que cai em Enem e que, assim, com algumas ferramentas que vocês vão aprender aqui, é fácil a resolução desses exercícios. Tudo bem, pessoal? Sendo assim, nós precisamos aprender dois conceitos básicos. O primeiro, conceito de ângulo. O segundo, conceito de arco. O ângulo ele já é algo que nós já temos um maior costume com ele desde o ensino fundamental. Um ângulo ele pode ser representado da seguinte forma. Ó. Observe a imagem comigo. Eu tenho a circunferência e tenho escrita dentro dessa circunferência um ângulo. Esse ângulo tem origem AOB. Então ele é representado da seguinte forma. Ângulo AOB. A medida, ou seja, o valor da abertura deste ângulo é dada em graus. Todo ângulo é dado em graus. Essa medida, como não sabemos o valor, colocamos que é alfa. Tudo bem? Então, a medida de graus numa circunferência, nós sabemos que uma circunferência possui 360 graus. Pessoal, isso aqui é um fato interessante, que essa divisão da circunferência em 360 graus, ela foi feita pela primeira vez na Babilônia. Lá na Babilônia antiga, eles tinham o sistema numeral deles, era o sexagenal. Então, para eles foi muito mais interessante estar dividindo os graus em 360. Até porque eles já tinham um conceito de astronomia e o calendário anual deles possuía 360 dias. Por isso que a circunferência foi dividida em 360. Até hoje usamos vários conceitos babilônicos, como o conceito de minuto, que também 60 minutos, 60 segundos. Então, a origem dessa relação de graus é proveniente daí. Então, pessoal, também temos aqui um conceito do arco. O arco, ele é a projeção que um ângulo produz na circunferência. Observe comigo. A extremidade do meu ângulo não está em A e em B? Sendo assim, essa parte aqui da circunferência é o meu arco. Podemos dizer, então, que o ângulo AOB produziu um arco AB. Perceba que eu sempre coloco aqui, ó, esse arcozinho aqui por cima, que significa que é um arco AB. Diferente do ângulo, o arco ele é dado em radianos. Aí você pode me perguntar, professor, mas o que seria um radiano? Radiano, pessoal, você pode representá-lo da seguinte forma também, ó, radianos ou rad. Vem comigo nessa circunferência aqui, ó. Nós temos o ângulo AOB. Esse vértice O, ele é o centro da minha circunferência. Sendo assim,
Qualquer distância de O a qualquer extremidade nós chamamos de raio. Por isso que tem este R aqui, ó. Temos que OB é um raio, OA é um raio. Um radiano é a medida de arco linearmente, ou seja, a medida, o comprimento de arco que é igual a um raio. Ou seja, um radiano vai possuir o mesmo comprimento que o raio da minha circunferência. Por isso que determinamos que ela possui radianos. Essa unidade de medida radianos ela vem do raio da circunferência. Então, pessoal, sabendo já que a circunferência possui 360 graus, temos aqui graus e aqui radianos, precisamos fazer uma relação entre eles para que possamos trabalhar transformando de um para o outro. Para isso, nós precisamos saber qual é o perímetro total da circunferência, ou seja, o total do arco, porque sabemos que o total do ângulo é 360. O perímetro da circunferência é 2πr, ou seja, 2π raio. Algumas pessoas que estão estudando para Enem têm uma certa dificuldade em gravar fórmulas. Essa fórmula aqui é uma forma fácil de gravar. Sempre que te perguntar o perímetro da circunferência, você pergunta assim: quantas crianças cabem em uma circunferência? Aí você, como assim crianças em circunferência? Se você lembrar que são 2 pirrários, né? Então, sempre cabem 2 pirrários em uma circunferência, ou seja, a fórmula do perímetro da circunferência é 2 pirraio. Então, pessoal, eu tenho que 360, a minha medida de ângulo, minha medida angular, é igual a 2 pirraio, que é a minha medida de arco. Então, uma volta total na circunferência em ângulos é 360, e uma volta total em perímetro é 2 pirraio. A partir desta igualdade, eu posso promover aqui uma relação entre eles. Esse 2 aqui eu posso passar dividindo para simplificar minha relação. Sendo assim, 360 por 2 é 180 graus, é igual π. Agora, detalhe, um raio não é igual a um radiano? Então, eu posso colocar aqui, 180 graus é igual a π radiano. Não vai ser a mesma dimensão? Então, pessoal, essa aqui é a primeira relação fundamental para a trigonometria. Sempre que eu quiser transformar algo que está na medida de graus para a medida de radianos, basta eu usar esta fórmula aqui. É bem simples a origem dela, né? Apenas igualamos o total de cada medida. Sendo assim, essa aqui já é uma forma que você precisa entender. A palavra decorar eu não gosto muito de usar. Acho que você precisa entender essa relação aqui. Ou seja, um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, ele irá produzir um π radiano, ou seja, um π e a relação de raio. Tudo bem? Eu vou fazer alguns exemplos aqui que vai ficar mais prático na hora de vocês entenderem. Observe comigo. Transforme 90 graus em radianos. Aí você me pergunta, professor, mas como que eu vou transformar graus? Eu tenho algo aqui em graus. Como que eu vou transformar graus para radianos? Basta você usar essa relação aqui, Você vai usar aqui a boa e velha regra de 3. Sabendo que 180 é igual a π radiano, lembrando, pessoal, que esse rádio aqui é unidade de medida, né? Sabendo que é igual a π radiano, 90 graus igual a x. Então, aqui uma regra de 3. Como sabemos, a regra de 3 você multiplica cruzado aqui dentro. É possível, pessoal, na regra de 3 você fazer simplificação.
A simplificação da regra de 3 ela sempre pode ser feita na horizontal ou na vertical. Jamais você pode fazer uma simplificação que seja cruzada. Então aqui, ó, eu posso simplificar por 90, eu teria 2, aqui 1. Sendo assim, ó, 2x é igual a 1 π radiano. Ou seja, x, 1 vezes π vai ser π mesmo. Ou seja, x π sobre 2 radianos. Tudo bem? Ó, significa o quê? Um ângulo de 90 graus, ele irá produzir um arco de π sobre 2 radianos. Professor, existe uma forma mais fácil de fazer? Sim. A regra de 3 é uma das formas que você pode fazer. Mas existe também a seguinte relação. Sempre que você tiver um grau, exemplo, 90 graus, e eu quiser passar para radianos, basta eu multiplicar por π sobre 180. Transformação de graus para radianos, multiplique por π sobre 180. O resultado será o mesmo. Ó. Aqui eu posso cortar. Tenho 2 e 1. Sobrou para mim π sobre 2 radianos. Ó, mesmo resultado. Percebe? Então, você tem a opção de fazer por regra de 3, ou basta você pegar o seu grau e multiplicar por π sobre 180. Agora, nós vamos aprender a fazer o caminho inverso. A questão B aqui já me fala de uma medida que está em radianos e eu vou passá-la para graus. Posso usar a regra de 3, professor? Sim, você pode usar a regra de 3. Vai ficar da seguinte forma, ó. 180 está para π sobre 3. Ó, perdão, 180 está para π. Deixa eu fazer um pouco abaixo aqui. 180 está para π. Assim como x, que é a medida que você quer, está para π sobre 3. Perceba que isso aqui é um pouco mais complicado quando você tem a medida em radianos, mas nada é impossível de fazer. Ó, multiplicando cruzado, eu tenho aqui 180 π sobre 3 igual a x π. Posso cortar o 180 com 3, aqui sobra 60 π sobre π. Como eu tenho π aqui, vou até cortar com a caneta de outra cor, que vai ser mais visível. Como eu tenho π aqui e π aqui, eu posso cortar também. X é igual a 60 graus. Você me pergunta, professor, tem um método mais fácil? Aqui, ó, só percebe que eu inverti, tá? 60 veio para cá, o x veio para cá, 60 graus. Tem um método mais fácil de se fazer? Tem sim. Eu costumo dizer que basta você, onde está o seu π, você não sabe que π é igual a 180? Onde está π, você coloca 180. Ou seja, ó, π sobre 3 vai ser igual a 180 sobre 3. Tá vendo como é que é mais fácil? 180 dividido por 3, 60 graus. Do mesmo jeito. Então, entenda comigo o seguinte. Um arco que possua π sobre 3, ele é oriundo de um ângulo de 60 graus. Observando aqui em cima no primeiro desenho, ó, se o arco fosse π sobre 3, ele é oriundo de 60 graus. E assim vice-versa. Aqui também podemos ver no nosso primeiro exemplo aqui. 90 graus produziu em radiano π sobre 2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até então? Você pode resolver das duas formas. Se você quiser resolver por regra de 3, fique à vontade. Não é necessário simplificar
Talvez alguns alunos tenham dificuldade ao simplificar aqui na regra de 3. Não é obrigatório. Você poderia multiplicar o 180 e o 90 aqui, que o resultado seria o mesmo. A regra de 3 com radianos talvez era um pouco mais trabalhosa, mas também irá produzir um resultado igual. E também você pode usar essas duas regrinhas aqui, que irá facilitar bastante. Tranquilo, pessoal? Já sabendo transformar agora, nós vamos para a segunda parte, que é o comprimento de um arco. O comprimento de um arco, pessoal, para você determiná-lo, é só você lembrar que a fórmula vai ser um sonho. A fórmula é um sonho, particularmente meu. Não sei se vai ser os seus. Vamos junto aqui para vocês perceberem se vai ser os sonhos seus também. Ó, primeiro passo, como que eu vou determinar um comprimento de um raio apenas com o meu lado ou com o meu ângulo? Vem aqui, imagine que a abertura deste ângulo, vamos dar um nome a ele, A, O, B. Imagine que AOB possui uma abertura de tamanho alfa. Tudo bem? E sabemos que O é o centro da circunferência, ou seja, de O a B é um raio da circunferência. E aqui, ó, eu tenho um arco, o arco AB. Eu vou falar que ele tem comprimento L, comprimento igual a L. Tudo bem? Então, a princípio, nós precisamos entender qual seria a relação de L para alfa. Ó, a relação seria L está para alfa, vou fazer aqui uma regra de 3, ó, proporcionalidade. L está para alfa, assim como todo o perímetro da circunferência é 2πr. Assim como todo o perímetro da circunferência está para 360. Não é verdade? Ó, L está para alfa, assim como todo o perímetro está para toda a circunferência, ou seja, 360. Só que para mim trabalhar aqui com a mesma medida que aqui, no lugar de 360, eu vou colocar o seu correspondente em radianos. Vamos calcular aqui, ó, 360, para me transformar de graus para radianos, eu multiplico π 180. Aqui eu posso efetuar a simplificação, 2 e 1. Então eu tenho que é 2π. Então eu posso dizer que meu R está para alfa, assim como 2πr, todo o perímetro, está para 2π. Aqui, ó, eu já posso cortar, simplificando na horizontal aqui, ó, eu vou tirar 2π, multiplicando o cruzado, eu tenho que L vezes 1 é L, R vezes alfa, R. Tudo bem? Então, pessoal, ó, chegamos na relação do seguinte. Essa aqui é uma segunda relação, ó, muito importante também. Sempre que você precisar transformar de um arco para o ângulo ou o ângulo para um arco, é L igual a alfa R. Uma forma de memorizar, pessoal, esse exemplo aqui é que eu disse no começo, é um sonho. Um sonho meu é ter aquele carro italiano, o lindo Alfa Romeo. Então, olha que bacana. L aqui do arco, você pode gravar assim, ó, alfa do meu ângulo e R. Essa aqui é a segunda forma que você precisa ter em mente. Uma forma de gravar ela é o seu sonho. Eu queria ter um lindo Alfa Romeo. Lindo Alfa Romeo. Para quem não sabe, Alfa Romeo é um carro italiano. É um carro muito bonito, um carro esportivo. Muito bonito. Sendo assim, pessoal, ó, encontrei aqui minha segunda fórmula. Essa segunda fórmula
ela vai ser fundamental no momento que a gente precisar encontrar ângulos ou arcos. Um exemplo seria esse outro exemplo de baixo aqui, ó. Calcule, vou deixar aqui aparecendo, calcule o comprimento de um arco de 120 graus numa circunferência de raio igual a 15. Ó, me deu medida em graus, ou seja, meu alfa, e me deu a medida de raio, ou seja, o meu R. Aqui, pessoal, então eu tenho um raio da circunferência, imagine que seja essa circunferência aqui. Vou determinar o meu raio aqui. E tem um ângulo também que mede 120 graus. 120 graus vai ser aproximadamente aqui, ó. 120 graus. Então, ó, eu tenho a medida de ângulo de 120 graus. Tem um R igual a 15 centímetros. 15 centímetros de raio. 120 graus de ângulo. O exercício que é o comprimento do meu arco. Então, a nossa fórmula é que nós acabamos de aplicar aqui, ó. É um lindo Alfa Romeo. Detalhe, pessoal, que muitas pessoas erram na hora de executar esse exercício, porque o seu graus, a medida angular aqui, ó, ela precisa estar transformada em radianos. Se você inserir 120 aqui, você não vai encontrar o comprimento do seu arco, porque o comprimento do seu arco ele é dado em radianos. Para isso, o seu ângulo também tem que estar em radianos. Então, ó, primeiro passo, ó, 120. Vou transformar ele para radianos, eu basta multiplicar por π sobre 180. Aqui eu posso simplificar por 60, né? Eu fico com 2 e 3. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes π, 2π sobre 3. Aqui, pessoal, então, jogando na minha fórmula, ó, o meu comprimento será 2π sobre 3 vezes meu raio, que é 15. Aqui eu posso tornar simplificar, ó, por 3, teria 1 e 3. O meu comprimento será de 2 vezes 3, 6π. É possível, pessoal, vocês no exercício, se for um exercício de Enem ou vestibular, o enunciado já te dá o valor de π. Por exemplo, considere π igual a 3,14. Em questões geralmente que você não pode usar calculadora, eles te entregam π, por exemplo, igual a 3, que é mais fácil para você estar fazendo a conta mental. Aqui, ó, só um detalhe, 6π, a medida aqui, ó, é em centímetros. Por quê? Porque o meu raio é em centímetro, então o meu comprimento também é L. Meu comprimento aqui, ó, 6 centímetros. Então, pessoal, ó, para ilustrar o que nós encontramos a medida deste arco aqui, ó, que ele partiu de uma extremidade do meu ângulo até a outra extremidade, ó. Este é o que mede 6π, aproximadamente, considerando π igual a 3, daria 18 centímetros. Tudo bem? Pessoal, gostaria de agradecer a atenção. Aqui está se encerrando o meu último exercício desta aula. E da próxima vez agora teremos mais conteúdos voltados para a trigonometria. Tudo bem? Espero que tenha sido produtivo, espero que tenha ajudado de certa forma. Queria agradecer a atenção e até mais.